Olá, alunos do primeiro ano! Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a arte cubista. Quais seriam os objetivos da nossa aula hoje? Nós temos que compreender um pouquinho melhor o contexto histórico do movimento cubista, assim como também a compreender e identificar as características pictóricas desse movimento cubista, quem foram ali os precursores do movimento, as características das obras e um pouco mais de conteúdo com vocês. Então, vocês já estão começando aqui a observar uma obra muito famosa do impressionismo. E essa é uma obra que foi uma precursora, né? Porque começou a haver uma simplificação da forma. E eu pergunto para vocês, ali está escrito o nome, você consegue identificar o nome do pintor que realizou a execução dessa obra? Isso mesmo, o pintor francês Claude Monet. Então, o que ele fez ali? Ele começou a utilizar um pouquinho de formas geométricas, simplificando as formas. Então, vamos ver o próximo slide para fazer um comparativo. Então, do meu lado esquerdo, nós estamos vendo ali a obra de Claude Monet. Seria uma obra impressionista, onde você não observa assim... Você não consegue observar o contorno da obra, né? Seria ali uma paisagem, onde que tem água, ali o mar, as pedras, um pouquinho de vegetação ao fundo, né? Do meu lado direito, nós já estamos observando ali a obra de Paul Cézanne. Aí é uma pedreira, né? Uma paisagem muito bonita, mas você observa que há uma diferença entre as duas. Uma sendo do movimento impressionista, a outra também sendo do movimento impressionista. Só que a de Cézanne já começa a introduzir para o próximo período, que seria o período do cubismo. Então, se você der uma forçadinha aí para interpretar, eu coloquei para vocês aí as formas geométricas que você identifica. Então, parece-me que inicialmente ele dá ponto de partida na execução da obra através de algumas formas geométricas. Nós vemos ali o círculo, nós vemos também um retângulo e vemos uma forma cônica, né? Então, nessa forma cônica, todas ali representadas na parte posterior das pedras. Então, o que você vai observar também que seria que a cor dessa obra ela é uma cor mais vibrante, tem contorno mais grosso, né? Umas pinceladas mais com contornos, com imagens mais grosseiras e estrutura levemente aparente a parte da geometrização. Então aí estão as três formas citadas na obra, o cilindro, a esfera e o cone, e ele foi, né, o Cézanne foi responsável direto pela influência ao movimento artístico de vanguarda chamado cubismo. Agora eu falo para vocês o que seria uma vanguarda. Então, seriam os artistas, um grupo de artistas que eles eram antitradicionalistas, isso mesmo. Eles não queriam muito ficar com aquelas características das artes acadêmicas, né, obedecendo a várias regras rígidas ali de pintura, de perspectiva. Então ele faz uma dicotomia, uma quebra com o período anterior, né, tradicionalista, e começa a inovar, colocando as suas expressões nas obras. Então ali a obra de Cézanne, né, ele fez essa visita a uma gruta ali, nós estamos observando uma obra de pintura rupestre. Então ele foi visitar lá na França. Eu digo mais para vocês que aqui no Brasil, no Piauí também nós temos lá pintura rupestre, as pinturas no sítio arqueológico, né, na Serra de Capivari, com várias pinturas, inclusive é a mais famosa aqui do Brasil. Ele começou a influenciar a obra do espanhol Pablo Picasso. Olha só que legal, esse é o espanhol Pablo Picasso, nosso pintor famoso aí, que pegou as influências ali da pintura rupestre e também um pouquinho, sem eles terem observado outras artes para influenciar na arte deles. Então, uma arte dita pura. E esse quadro aqui, nós já vamos ver aí, essa obra foi exposta ao público em 1907 e causou muitas críticas. Por quê? Porque ela é uma obra polêmica, né? Feita da pintura das meretrizes, né? As damas da noite. E também desnudas, já despidas. Então foi muito polêmica. Se você observar ali, aluno, o rostinho delas, você vai observar as máscaras, né? Uma leve influência das máscaras africanas, as expressões faciais, a simplificação das formas,
A quebra aí, com a perspectiva, observando o corpo humano de vários lados ao mesmo tempo, isso aí tudo são características do movimento cubista. Nós podemos dizer também que o movimento cubista ele foi dividido aí em 3 fases mais importantes, né? O cubismo cezanniano, de 1907 a 1909, que você vai observar aí que tem umas formas mais simples. Nós observamos ali, ó, o rosto, né, do Pablo Picasso, um autorretrato, e também depois teve a fase analítica, que partiu de 1909 até 1912. Então ali a figura já passa a ser mais irreconhecível, você vê resquícios de uma coisa que você conhece aqui ou ali, mas parece bem particionado assim, uma mistura muito grande de formas geométricas, né? E a terceira fase seria a fase sintética, que foi de 1913 a 1914. Então, qual foi o objetivo dos artistas aí nessa fase? Já seria a introdução de novos materiais, né? De umas experiências táteis, para que a obra ganhasse uma dimensão ainda maior, né? Além de ser visual, começou a ser tátil também, né? Explorar um pouquinho dos sentidos do corpo humano. Agora, não menos importante, né, do que a contextualização histórica, temos aqui as características do cubismo, como eu já citei para vocês anteriormente. A utilização ali das formas geométricas, esferas, triângulos, cilindros e outras formas também presentes na natureza. Então eles começam a introduzir isso nas obras de arte. Geometrização, fragmentação e também visualizações simultâneas, ou seja, como você poderia visualizar o meu corpo numa obra de arte de frente e de perfil, como se eu abrisse a forma para você ver, observar ela, vários ângulos ao mesmo tempo. Então fica mesmo uma imagem distorcida e esse era o objetivo, né? Chamar a atenção, chocar o espectador, trazer esse público para a visualização da obra de arte. O grupo de artistas presentes do cubismo, eles não gostavam muito assim de desenhar ali só utilizando as técnicas claro e escuro, que era utilizado muito no Renascimento, também um pouco no Barroco. Então eles vão quebrar ali com as formas artísticas tradicionais. Então eles eram ditos antitradicionalistas, ou seja, uma arte não muito acadêmica, pinturas mais puras, com cores vivas, como se tivesse tirado direto dentro do frasco de pintura e utilizado na tela, tá? E também uma valorização da apresentação das ideias, ou seja, se eu sou um artista que eu gosto do trabalho braçal, então eu vou retratar minhas obras ao ar livre dos trabalhadores. Ou eu sou um artista que gosto mais ali da noite de Paris, as festas, os bares. Então eu sou um frequentador, então eu vou retratar mais as pessoas presentes na noite de Paris. Então isso seria a apresentação das suas ideias na obra. Então quebra um pouquinho com aquela característica de representação só da beleza e da perfeição. Agora, eu quero saber de vocês. Vocês lembram as coisas que vocês estudaram aqui, as atividades que nós vimos, as características que nós vimos do movimento cubista? Vocês compreenderam bem o período histórico, essa contextualização do século XIX, começo do século XX, do cubismo, os precursores, né, o Picasso, que deu início aí ao cubismo, o Cezanne, né, Monet, lembra de todos esses conteúdos que vocês estudaram? E agora eu vou propor para vocês que realizem essa experiência maravilhosa, que é recriar uma obra cubista. Mas a minha sugestão é que vocês peguem um desenho tradicional de uma maçã. Como seria uma vista tradicional de uma maçã? Né? Aquela maçãzinha lá com a haste, com a folha, né? Então imagine de outras maneiras essa maçã e faça a representação, utilizando para isso as formas geométricas, podendo utilizar o cubo, né, a esfera e todas outras características e também fazendo a coloração dela com cores vibrantes. E eu espero que vocês se aprofundem um pouquinho mais no conhecimento a respeito da arte cubista. Beijinho e até a próxima!